Agora estamos ao vivo. Olá, boa tarde, professor Elcio Gaglione, tudo bem? Que bom você estar aqui, que bom recebê-lo. Como estão as coisas por aí, professor Elcio? Muito frio aí em São Paulo? Aqui está frio no sul. Boa tarde, professor Luiz Lindner. Eita, você Prazer fala que estar honra. aqui. Prazer é meu, irmão. Aqui está um frio respeitável, viu? Imagino que não Entendi. tanto quanto aí no sul, mas seja um frio bem interessante. Mas estamos Uhum. aí, acompanhado de uma chuvinha boa que estava precisando também. Que bom. Tudo em paz. Pessoal, excelente. Professor Elcio, então, mais uma vez, seja bem-vindo. Pessoal, para quem não nos conhece, né, o professor Elcio Gaglione, então, é professor universitário. Elcio, se apresenta um pouco sobre o teu trabalho, quem você é, e daí nós vamos falar sobre o tema da palestra de hoje. Nós estamos ao vivo aqui, pelo YouTube, Facebook, pelo LinkedIn, ok? Então, peço que você se apresente um pouco. Quem é você, o teu trabalho? Você é um professor universitário, uma pessoa extremamente qualificada, inteligente, batemos muita bola aí, você traz muitas contribuições maravilhosas, né? Então, conta para mim aí um pouco mais quem é você, para as pessoas que estão chegando aqui saberem quem é o professor Elcio Gaglione. Bom, Elcio Gaglione é um paulistano, né? Mudou para Sorocaba em 1996, né? Para quem não é do estado de São Paulo, para quem não é do Brasil, paulistano é quem nasce da cidade de São Paulo e o paulista é quem nasce no estado. Então, passei a ser paulista de coração, porque desde 96 estou aqui na cidade de Sorocaba, e aqui nessa cidade tive a graça e a felicidade de fazer faculdade, estabeleci minha vida, né, pessoal, profissional, iniciei, vamos dizer assim, de uma forma mais contínua a minha carreira no âmbito da gestão, e na década de 2000, né, ainda nesse milênio, por incrível que pareça, eu fiz a faculdade, e depois da faculdade foram abertas muitas portas, né, já emendei uma pós-graduação, e ali eu já fui alçando dentro da minha carreira aí novos patamares, e no ano de 2006 eu fui convidado para lecionar, na verdade em 2005, em 2006 eu fui convidado para lecionar na Unip, onde eu estou até o dia de hoje. Em 2010 eu me desliguei da indústria, e aí fiquei focado só na parte de consultoria, assessoria e na docência, né, onde eu também me formei mestre em educação para poder ir adiante na carreira docente, e aqui agora a gente trabalha nos âmbitos empresariais, tanto na consultoria, assessoria ainda, e também nessa parte de docência, ainda estou até o dia de hoje. Minha docência na área da administração, gestão e uma área bem plural, né? Dá para navegar em vários mares nisso aí. Sim, é verdade. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Nós já estamos recebendo audiência. Peço que vocês façam as suas perguntas, tirem as suas dúvidas. O professor Elcio Gaglione e eu, nós vamos debater sobre o tema felicidade organizacional. Por que é importante a felicidade nas organizações? Qual a relevância da felicidade organizacional? O professor Elcio foi muito modesto, hoje é um estrategista aí de negócios, exímio resolvedor de problemas, principalmente no chão de fábrica, e escritor, né? Esqueceu do detalhe, né? Escritor também. Então, seja bem-vindo mais uma Tá vez. saindo, tá no forno. Então, professor Elcio Gaglione, seja bem-vindo mais uma vez. Parabéns aí pelo seu trabalho, por essas ações que o senhor tem implementado aí, principalmente aí para mensurar coisas que talvez nem sempre foram tão mensuráveis assim, principalmente se falando em chão de fábrica, né? Em lean manufacturing, produtividade. Fala um pouco mais sobre, antes de nós entrarmos no tema felicidade organizacional, pessoal, convide seus amigos, esse tema é bem relevante para os seus negócios. Se você é executivo, empreendedor, se trabalha na linha de produção, não importa quem você é, mesmo se você é um terapeuta, um coach, o que nós vamos falar vai ser muito importante, tá bom? Então, convide seus amigos. Então, fala um pouco mais, Elcio, com relação, antes de nós entrarmos no tema felicidade organizacional, sobre essa questão de a tua expertise dentro do chão de fábrica, do lean manufacturing, um resumo breve do que se trata e por que, então, que linkar com o tema felicidade organizacional, que é a partir dele que nós desenvolveremos essa live, é tão importante. Em 2005, eu tive a felicidade de me formar coach,
com o ICI, com o Randy Di Stefano, e dali em diante eu comecei a adentrar, né, na parte do... Fui mordido pelo bichinho do RH, né? Desde lá eu me considero um RHniano. E nisso comecei a entrar em empresas... RHniano, essa eu não tinha ouvido RHniano. ainda. Essa eu não tinha ouvido ainda. Eu só posso falar assim porque eu faço parte, né? Senão seria Sim, discriminação. entendi, Mas é um ser de entendi. outro planeta que só alguns compreendem, né? O Entendi. RHniano. Então eu comecei essa carreira, né, RHniana, nas empresas Uhum, desde 2005, na época que coach ainda era raiz, né? E entendi. ali, e ali, isso me abriu as portas, né, para eu poder entrar nas organizações, ajudar muito o pessoal do RH, mas foi em 2011 que eu tive o maior desafio de todos, que foi aberto um treinamento para mim de liderança operacional. Uhum. E era uma coisa que eu procurei, busquei ferramentas, busquei alternativas e não achei no mercado. E foi dali que eu comecei a criar o meu próprio método, que é um método que eu já uso há um bom tempo, né? Vai sair o livro aí para o ano que vem, se Deus quiser, desse método. E esse Uhum. próprio método aí foi aonde abriu mais portas para mim ainda, para eu poder entrar nessa parte. E como a liderança estratégica, tática e gerencial tem um monte de profissional atuando, eu vi na liderança operacional uma oportunidade bem da estratégia do Oceano Azul, né? Sim. O resto ali na parte da gerência para cima, muito um oceano vermelho, mas no Uhum. operacional um oceano azul. E ali eu me apaixonei por isso, né? Realmente muito gostoso trabalhar com pessoas que não conhecem da liderança e recebem essa oportunidade de se tornarem líderes. Junto a isso, eu fiz uma Excelente. formação de Six Sigma, sou Green Belt em Six Sigma, e ali foi que eu adentrei ao mundo do Lean Manufacturing, né? E também das Uhum. ferramentas estatísticas, as métricas, e nisso foi abrindo uma série de formações, onde eu tenho várias formações, obviamente não tantas quanto você, Que isso? não chego a 100, não chego a 100, você já está chegando nas 200, né? Mas é que a gente vive disso, né? Eu gosto de estudar, inclusive agora estou indo para 162 agora, eu quero começar agora Aí sim, gestão exponencial de negócios, uma faculdade americana, que só que é um curso, acho que é um curso livre, né? Não é uma formação de pós, mas faz parte do nosso métier, né? isso aí, senão não É, dá. É como você um dia me explicou, né, muito de forma competente, é o lifelong learning, né? lifelong E learning. não pode parar. E nisso foi caindo muito nessa situação de resolver problemas, porque a gente Uhum. percebia que muitas das vezes nos treinamentos, nos desenvolvimentos das pessoas, elas esbarravam em problemas, né? E foi aí que eu fiz uma formação que realmente mudou, né, o sentido da minha vida, que foi aí a terapia neurocientífica, o professional coaching, né, e outras formações que me deram todo o suporte para hoje eu chegar numa empresa e resolver qualquer barreira, Obrigado, obrigado. qualquer situação. Detalhe, né? O Elcio é um estrategista também de vida, carreira e negócios, é um super coach também, né, Elcio? É um profissional aí Sim, sim. que o que nós mais procuramos o tempo inteiro pela sociedade chama-se problema. Nosso problema é nosso lanchinho, mas vamos para frente. Obrigado Traga que a gente pela come honra com aí. farinha, né? É isso aí mesmo. Parabéns, Elcio. E E nisso, daí? só para fazer o link com o Sim. assunto de hoje, a gente começou a perceber que, principalmente depois da pandemia, deu certo de eu fazer um trabalho pós-pandemia, e eu percebi que a situação ficou cada vez mais crítica Uhum. na, na consciência de vida das pessoas, né? Então, assim, nunca antes viu-se tanta influência da vida pessoal na vida profissional, né? Antes Exatamente. era uma coisa normal, só que agora virou uma coisa meio que absurda, né? Então, nisso que abriu bastante as portas para mim para trabalhar com a questão da felicidade organizacional, que é o nosso tema aí que a gente vai explorar um pouquinho hoje, né? Exatamente. Então, professor Elcio, dentro assim, ó, nós sabemos aqui que não apenas você tem todo esse know-how, essa habilidade, essas pesquisas na área de felicidade, como também, né, nós estamos
pesquisando isso e trocando experiências, trocando know-how. Digamos, como tu és meu convidado e eu quero ver eu quero que a audiência que está aqui veja a tua habilidade, o teu ponto de vista, e também quero contribuir também, até preparei os materiais, esses slides, que depois, no momento oportuno, tu me pedes, eu coloco na tela. Mas, professor Elcio Galeone, por que é que hoje há uma relevância tão grande da felicidade organizacional, da felicidade nas organizações? Se quiseres nos dar uma introdução, umas implicações disso, né? E também depois, claro, também faço a minha contribuição. Bom, é notório, né? Não precisamos citar pesquisa nenhuma, que o último rincão das empresas em relação à sobrevivência está sendo a criatividade das pessoas, né? O entendimento do que o material humano pode criar saídas, soluções, abertura de novos negócios e situações não imaginadas que somente as pessoas podem trazer para uma empresa. Então, as empresas, percebendo isso, começaram a investir um pouco mais nessa questão de felicidade, né? Nós precisamos deixar claro aqui, né, Luiz, que não é investir em felicidade organizacional, não é construir tobogãs, e nem comprar puffs coloridos, e nem deixar a pessoa entrar a hora que quiser, e muito menos levar o petzinho dela, né? Muitas das vezes a gente equipara somente ações nesse nível, né? E percebe-se da mesma forma que, se não entregar resultado, não adianta nada, que nenhuma empresa entidade beneficente, ela precisa dos resultados, precisa dos lucros, né? E eles perceberam que investindo num bom ambiente, investindo num ambiente criativo, num ambiente que propicia ao funcionário ter a permissão, né, de criar, porque criar significa errar, né? A gente entende que só cria quem erra, né? Então não existe ambiente de criação sem a permissão do erro, né? Então, essa filosofia que está mudando aos poucos, vamos dizer. Só que ela vem numa avalanche de mudança muito grande em empresas de serviço. Então, desenvolvimento de softwares, agências, marketing digital e outras coisas mais. O comércio começou a aderir um pouco, né? A grande dificuldade, e é aí que eu entro, é a indústria. A indústria tem uma grande dificuldade, e é aí que os métodos que a gente vem trabalhando e até... É a tua expertise principal, né? A parte da indústria. Exatamente, é aí que a gente consegue. Então, ainda tem um pouco de complicação a gente vir com esse tema para dentro das indústrias, mas as indústrias não vão demorar muito a perceber que esse caminho é um caminho que não tem volta, né? Então, realmente foi percebido que o quanto de lucratividade que traz um funcionário motivado, o quanto de situações benéficas para o negócio. Vou aproveitar esse gancho. Pode falar, professor Elcio. Vou aproveitar o gancho. Ó. Olha aí, ó. Vou aproveitar teu gancho. Vou colocar, acho que agora, eu estava esperando você me dizer o momento oportuno de nós colocarmos alguns números aqui, mas eu achei, aproveitando o teu gancho, que seria um bom momento para colocar alguns slides aqui, porque é exatamente isso que essas pesquisas apontam, né? Exatamente isso. É como a gente pode perceber, e é engraçado uma coisa, né, Luiz? Eles tinham uma dificuldade imensa em mensurar isso. E agora, com algumas ferramentas que têm aparecido, principalmente em relação às métricas, né, que a gente usa no RH, tem aparecido bastante resultado. Isso aí é de extrema importância e relevância para a gente poder continuar estudando sobre esse assunto, né? Exatamente. Então, olha, por exemplo, pode falar. Pode falar. Eu ia dizer assim, ó, professor Elcio, olha alguns números, ó. Por exemplo, ó, nós temos aqui, ó, apenas 13% dos trabalhadores estão engajados em suas empresas, de acordo com a Gallup, e no Brasil são 27%, tá? Um levantamento da Conference Board apresentou que 45% dos colaboradores entrevistados estavam infelizes com o seu trabalho. Às vezes, Elcio, olha, é interessante, esses dias eu estava atendendo o executivo de Portugal, que é o Miguel, que é um dos nossos mentorados também, e o Miguel disse uma coisa que faz total sentido na cabeça das pessoas de um modo geral, mas na verdade não faz sentido verdadeiro, que é o seguinte, ele falou assim, nós temos que ir lá entrevistar essas pessoas e perguntar a eles o que vai fazê-los felizes, para que eles produzam mais, para que eles tenham melhor qualidade de vida, mais resultados, para que o ambiente...
E eu falei uma coisa muito importante, fiado nas pesquisas. Não adianta perguntar, porque eles não sabem. Eles vão dizer o que eles acham, e daí eles vão entrar num fenômeno da psicoadaptação, ou da adaptação hedônica, como os americanos falam, e mais cedo... Olha, o livro que fala muito sobre isso, que dá para você entender isso, seria, por exemplo, Pai Rico e Pai Pobre, né? Que tem lá aqueles dois pedindo um emprego. Aí ele ganhava o emprego. Aí, meu Deus, só alegria, né? A alegria durou pouco tempo. Daqui a pouco eles achavam que estavam sendo explorados, que, meu Deus do céu, só o patrão que ganhava não ganhava nada. Pediram um aumento, de novo, por um período curto de tempo, só alegria. Depois, de novo, estavam frustrados. Quer dizer, existe isso. Se você for perguntar para as pessoas o que vai fazê-las felizes, elas não sabem, elas vão te dizer o que parece, um aumento, isso, aquilo, e depois elas vão perceber através da psicoadaptação que mais cedo ou mais tarde elas vão voltar ao estado original. Então, a verdade é que eles não sabem, e nós que somos pesquisadores, e nós que somos profissionais, e que também estamos amparados, né, professor Elcio, com os trabalhos de Harvard, de Yale, das melhores universidades do planeta, dos melhores centros de pesquisas, com amostragem, nós temos que mostrar o que realmente funciona. Né? O que é que não vai ser consumido apenas por um fenômeno de adaptação hedônica, de psicoadaptação, de que parece uma coisa incrível, mas cedo ou mais tarde deixou de ter valor, né? Mais uns resultados aqui, 61% daí quando se aplica a felicidade no trabalho, de aumento de produtividade e resultados financeiros, de acordo com Deloitte em 2018, 37 menos absenteísmo, né, de acordo com a Gallup, 25 a menos turnover, de acordo também com a Gallup. E aqui, esse aqui foi tu que me passaste, né, da revista Forbes. Se tu quiseres comentar alguma coisa aqui, professor Elcio, desse aqui eu gostaria de comentar do anterior. Sim. Se você puder voltar, por favor. Só para a gente deixar claro que o que você falou foi de uma extrema felicidade, né? Já fazendo um trocadilho com o nosso tema aqui. Sim. Uma extrema felicidade organizacional. Extrema felicidade. Realmente as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de entender o que é felicidade dentro da empresa. É mais usado o termo felicidade no trabalho, né? Só que assim, quando você fala felicidade no trabalho, fica muito claro que talvez para a mente de alguns é uma coisa antagônica, que felicidade e trabalho não podem coabitarem, principalmente no mesmo termo, né? Mas nesse sentido aqui, quando a gente fala da felicidade, por isso que perguntar o que tornaria mais feliz acaba não sendo tão eficaz, justamente por não saberem. Então, no nosso processo, no nosso trabalho que nós fazemos e nós propomos, nós trabalhamos isso, explicar, fazer uma disseminação da filosofia do que é a felicidade, porque senão a gente não pode nem tratar do assunto de forma correta, né? Quando fala ali do engajamento, Luiz, uma coisa interessante é a gente entender que o engajamento é aquilo que o funcionário faz com um propósito, né? Quando entende ali, que estão felizes, né? 45 estão felizes, dentro desses 45 ainda, tem aqueles que você usa o termo autômato, né? Que o propósito deles é conseguir um salário para pagar suas contas e acabou, e tá boa assim a vida, né? Então, muitas das vezes, dentro até desses 45, eu chutaria até um número menor, porque dentro dos 45 a gente pode considerar os autômatos, que estão felizes apenas com o salário que recebe, né? Por pelo menos um tempo, né? Até alguns lá na frente começam a despertar e perceber o que eu estou fazendo na vida. Mas que é aí passa a vida inteira como autômatos, né? Que é aí o gancho para a gente entrar com a felicidade. Porque, de verdade, o engajamento tem muito a ver com o propósito, assim como a própria felicidade organizacional tem a ver com o propósito. Qual o trabalho que a gente... Alta performance também tem a ver com clareza, propósito, exatamente, tudo. Na verdade, é uma coisa interessante, né? Uma solução de propósito resolve uma série de problemas, né? Exatamente. É isso aí, é perfeito, porque quando você esclarece esse propósito, a pessoa enxerga que ela está carimbando um papel, mas quando ela enxerga a função social, o que isso é importante para a sociedade, para uma vida de terceiros, para a economia, isso aí muda a cabeça da pessoa, queira ou não queira, né? E isso faz com que ela almeje ser cada vez mais importante para aqueles que a rodeiam, para a família, e
E quando vai ver, pronto, está feliz no trabalho. E esse é o resultado que a gente busca, né? Sim. Não, e o ponto é isso, né? Olha os números que melhoram quando a pessoa está feliz no trabalho. Olha o que significa para o contratante e empregador. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de todos. Façam as suas perguntas, tirem as suas dúvidas. Obrigado, José Fernandes Carvalho, pela colocação aí. Obrigado, fico feliz, lisonjeado. Giovanni Lúcio e Silva, obrigado pela você estar aqui também. Façam as suas perguntas, você falou que é importante para as suas organizações. Me digam quais são as dificuldades, as dúvidas que vocês têm. O professor Elcio e eu estamos aqui para ajudar, para responder, né? E fazer com que vocês tenham cada vez resultados melhores e maiores, ok? Então, por favor, fiquem à vontade. Professor Elcio, por favor, pode continuar. Desculpe, eu só interagindo com o povo um pouco. Só terminando a lógica aqui desse slide em relação aos últimos itens ali, ou seja, os resultados, a importância da gente não ter medo de criar índice de desempenho para o RH. Tem muitos RHnianos, né, como eu, que sentem um pouco de repulsa por se tratar assim, nós vamos metrificar pessoas, nós vamos tratar pessoas como números. Não, nós precisamos do desempenho dessas pessoas, queira ou não queira, o desempenho é necessário, né? Então, quando a gente coloca um aumento de produtividade, isso é calculado, o índice de produtividade, os famosos KPIs, né? Ultimamente usa-se esse nome chique, formoso, né? Key Performance Indicators, né? Que são os KPIs. Mas nada mais, nada menos são do que medidas de desempenho. Então, através dessas medidas, a gente consegue observar que pessoas que apresentaram um modelo de satisfação no trabalho, porque é uma coisa bem clara, né, Luiz? Tem que deixar claro aqui, felicidade no trabalho, felicidade organizacional, ele tem muito menos a ver do que trabalhar sorrindo, trabalhar contente, e vamos dizer assim, né, ser feliz e irradiar felicidade trabalhando, e tem muito mais a ver com satisfação, com o ambiente, com propósito, né, e sentido naquilo que está fazendo. Então, quando se percebe que tem pessoas que aderiram a essa situação, que na verdade a gente pode dizer que é uma competência, porque felicidade hoje é tratado como uma competência. Exatamente. Que o coach pode desenvolver, né? Exatamente. Agora, posso puxar mais um gancho para contribuir? Por favor. Dentro da formação que você ministra, e que eu também ministro, né, que é sobre felicidade, nós trabalhamos um ponto muito importante, que é o flow. Ou seja, um dos pontos, de acordo com a Universidade de Yale e de acordo com diversos pesquisadores, de extrema importância para a construção da felicidade, é uma construção, são diversos pontos, é uma competência e que você precisa de diversas compreensões, desde a compreensão da tua mente, da neurociência. Ontem nós falávamos sobre o eu experiencial e o eu projetivo, como você se relaciona no mundo para ter felicidade com o eu experiencial, o projetivo e o eu da memória, né? Que o eu projetivo é o eu da memória e o experiencial é o do dia. Mas um outro ponto é isso, voltando agora, é uma construção que precisa de diversas compreensões e pontos conectados. Agora, o flow é importante, e o flow tem uma relação direta com isso. Flow, para quem não sabe, é estado de fluxo proposto pelo, vou te falar só Mihaly, porque o nome dele é praticamente impronunciável, né? E no flow nós trabalhamos isso, equiparar as habilidades com os desafios, as competências com os desafios. E quando nós conseguimos equiparar as competências com os desafios, nós também ficamos tão imersos, nós nos fundimos com as atividades de tal forma que nós nem percebemos o tempo passando de tanto que a gente gosta daquilo, né? Então, é interessante o que tu estás falando, professor Elcio, por causa disso, pela questão de que, o que tu comentaste, né? A mensuração é importante, porque senão você não consegue equilibrar habilidades com desafios, você não consegue encontrar flow, que é esse estado de fluxo, motivação e alto desempenho, que faz com que você, sabe, quando você entra numa atividade que aquilo lá, se passar horas, parece que passou minutos, de tanto que você emerge ali, e isso é possível de ser construído, e é uma das competências da felicidade, porque nós sabemos que o que não é possível mensurar, não é possível melhorar. Se você não entender onde é que está o problema, se os desafios são maiores que as suas competências, que as suas habilidades, você entra em ansiedade, em estresse.
Se as tuas competências são maiores do que os teus desafios, você se sente subutilizado, frustrado, xoxa, é um trabalho sem graça, entendeu? Então, também é um ponto extremamente importante aqui de mensuração para que nós possamos construir a felicidade, né? Se quiser, por favor, fique à vontade, professor. Não, Luiz, eu só ia fazer um adendo no seu adendo. O bom da liberdade de pauta é essa, né? É uma coisa interessante que alguns até já demonstraram preocupação, perguntando para mim sobre o flow. Mas, professor, quando a gente está no estado de flow, a gente não entra numa dificuldade de largar daquilo e deu o horário ter que ir embora para casa e virar a chavinha e vai para casa pensando, uma dificuldade de virar a chave, né? Luiz, eu não tenho pesquisa em mãos para falar sobre isso, mas pelo menos para mim, eu gostaria de ouvir a tua opinião. Para mim, eu tenho mais dificuldade de virar a chavinha quando eu não produzo, quando eu não faço, quando eu não consigo fazer, do que quando eu estou no flow, porque quando acaba o flow, deu o horário, deu a hora, eu tenho que seguir com o meu dia, a chave vira muito fácil. Pois é, na verdade, assim, ó... Queria até que você explicasse um pouco mais cientificamente por que é assim. Você pode ser interrompido, você está em flow, mas você pode ser interrompido. Então, quando você é um empregado, um colaborador, um executivo, e você tem um horário, não, agora findou a empresa, você está em flow, você vai ser interrompido, toca um sinal, o pessoal diz, pessoal, vamos embora, vai fechar. Você tem que sair daquele quase um transe, né? Porque você está tão imerso naquilo, sabe? Às vezes você pode pedir, pelo amor de Deus, quero ficar um pouquinho mais, quero terminar isso aqui, né? Ok, mas eu nunca vi isso, entendeu? Eu nunca vi, até é interessante essa pergunta, porque até hoje, todas as pessoas que eu trabalhei, ninguém nunca me fez essa pergunta, dizendo, tá, mas como é que eu desligo? Não, é que nem, por exemplo, um piloto que ama pilotar um carro de Fórmula 1. Quando ele entra em flow, de acordo com relatos desses pilotos, quando eles entram em flow, eles começam a bater todos os recordes. Mas como é que eles batem todos os recordes? Porque a impressão que eles têm é que eles não estão mais numa pista, é que eles entraram num túnel. E esse túnel eles começam a bater todos os recordes, entendeu? Só que em algum momento a equipe diz, ok, pare o carro que terminou, né? E, cara, você tem que desacelerar, não tem, né? Agora, quando o cara é empreendedor, aí eu acho até mais problemático, né? Porque a pessoa pode ficar, vai à noite sem dormir ali, enlouquecido naquilo ali. Aí tudo bem, né? Porque não tem ninguém para dizer, para, né? Mas fora isso, o flow, você está em flow, mas você pode ser interrompido, né? Como tu falaste. Sim, e até, na verdade, uma sensação pessoal minha, né? Quando eu não consigo alcançar o flow, ou seja, eu estou trabalhando e as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo, quando eu viro a chavinha e vou para por exemplo, vou para casa, aquilo não sai da minha cabeça. Por que eu não consegui fazer? Por que não deu? O que será que está errado? O que está truncado, né? Já quando você está no flow, virou a chavinha, você fala, caramba, consegui produzir muito, né? Então... Sim, e o sentimento, né? Eu até não estou aqui com os slides do Flow, até interessante, nós não pensamos em falar sobre esse assunto, apesar de ser um dos construtos dos temas que se interligam para a construção da felicidade organizacional, certo? Mas nós não pensamos em falar especificamente de Flow, mas o assunto foi vindo em função nós já vimos puxando uma coisa daqui e de lá. Mas o ponto em questão é que o estado de flow, ele aumenta a tua autoestima de um jeito. Você fica com uma autoestima elevada, você se sente que tem um propósito, ou seja, eu volto a dizer, é um dos construtos dentro de uma série de competências entrelaçadas que constroem, então, a competência maior, que é a felicidade. Mas só que só essa, por si só essa habilidade, essa compreensão, essa aplicação, por si só, do flow, já é algo que realmente já aumenta em muito o teu senso de propósito, a tua autoestima, de acordo com as pesquisas que nós temos do próprio Mihaly, né? Dos próprios pesquisadores lá do trabalho de Mihaly. Eu até, agora, se você... a gente... Acho que desse slide a gente já acabou falando bastante, tem um próximo ainda antes de nós usando os KPIs, mas só para deixar claro depois, assim, para a gente, não sei se acho que para o término fica melhor, para a gente passar pelos 5 pontos que eu levantei, para a gente poder, que é o que
precisa para instalar uma filosofia de felicidade organizacional numa organização. Excelente. Tem uns pontos, e cada ponto eu vou querer a tua intervenção, tá? Inclusive a gente já falou, que é o flow, né? Exatamente. Então, façamos assim, ó, pessoal, quem está conosco aqui, façam as suas perguntas, tirem as suas dúvidas, convidem seus amigos, esse tema é de extrema importância, tá? Fiquem conosco, que no final nós vamos fechar a nossa live de hoje falando exatamente desses 5 pontos aí para ficar claro, tá? Elcio, mais um slide. Essa pesquisa aqui foi você que me trouxe da Forbes, né? Quando bem conduzida, a felicidade pode ser uma mina de ouro para as empresas. De acordo com a pesquisa da Harvard Business Review, 31% dos colaboradores se tornam, os colaboradores, se tornam 31% mais produtivos, 85% mais eficientes, 300% mais inovadores, né? E além disso, resulta em 55 menos demissões e uma probabilidade de até 125% menor de casos de burnout. Para quem não sabe o que é burnout, é depressão por excesso de atividade, depressão por excesso de estresse, excesso de atividade. Olha só que interessante, esses números aqui, quem me deu foi você. Excelente, Elcio, esses dados. Aqui a gente entende assim, como foi a minha fala inicial lá no comecinho, as empresas descobriram o último rincão do lucro aí, é o último local a ser explorado, realmente um negócio chamado pessoa. Então, nesse sentido... Inovação não vem de máquina, né? Pelo menos enquanto não chegar na singularidade, né, professor Elcio? Não tem jeito. Enquanto não chegar na singularidade, que talvez 2040, sei lá, 2050, mas enquanto não chegar lá, que as máquinas é que vão construir cada vez mais soluções para o nosso dia a dia, pelo menos por enquanto, inovação não vem de máquina. Quem inova é o ser humano, as máquinas é que nos acompanham para implementar o que nós queríamos de inovação, né? Nós que desenvolvemos as máquinas, né? Desculpa, só... Não, mas é isso aí, do mesmo jeito que tem, né, nas empresas tem o hardware, o software, que aí inclui também, né, os recursos tecnológicos, que o único provedor de recurso tecnológico de uma empresa são as pessoas, não tem de onde sair mais tecnologia, sendo que tecnologia é conhecimento, né? Aliás, uma coisa interessante, muita gente, porque é um mundo tecnológico, tecnologia. O homem, quando estava ainda nas cavernas, quando ele pegou um pedaço de galho, pegou a pedra e apontou a pontinha da lança, porque sabia que a lança ia ferir a caça, isso é tecnologia, né? Então, muitas das vezes a gente atrela a tecnologia com coisas de computador, com a ciência. Não, tecnologia é conhecimento, né? E do hardware e software, e como você falou, a gente chama de humanware. É o humanware, né? É o humanware. Então, é o último recurso mesmo das empresas. Como que ele fica mais produtivo, Luiz? Na verdade, há de se entender que a produtividade é diferente. Muitas vezes as pessoas confundem produção com produtividade, né? Produção tem a ver com números, com resultados, né? Produtividade é um índice, onde você divide, né, o output, o input dividido pelo output, ou seja, o que você produziu pelo que você gastou, vai dar um índice, né? Então, produtividade é um índice. E isso é medido o quê? Por que se torna mais produtivo? Porque você começa a fazer mais com aquilo que você já tem. Ou seja, você não consome mais recurso, e com esse recurso, que é o mesmo que você tem, você produz mais, a produção é maior. Então, você acaba se tornando mais produtivo. E é isso que a felicidade ajuda as organizações, né? Exato. A eficiência é quase que óbvio, que é você poder fazer as coisas da melhor maneira, né? Utilizando da melhor maneira os recursos. Então, há uma melhora quase 100%, né, Luiz? Quase sempre, é uma melhora substancial, assim, é exponencial a melhora da eficiência, né? O estado emocional é determinante para tudo, né, professor Elcio? O estado emocional determina a tua performance, determina os estados, os recursos que você acessa, determina... Olha, aqui, ó, inovação, com um estado emocional fortalecedor, se sentindo feliz, sentindo que você tem clareza, tem propósito, sentindo aquelas coisas que nós estamos falando aqui, entre elas flow e outras coisas mais que nós estamos falando. Meu Deus, 300% de acordo com a Harvard Business Review mais inovador. O que significa 300% mais inovador? Tem ideia?
Vamos dizer que agora eu vou dar o gancho e eu solicito que você complemente Claro. com a tua ciência, né? Vamos dizer que uma pessoa, quando está nesse estímulo de felicidade, né, nesse modelo de felicidade, ela produz muito mais hormônios que vão deixar o cérebro, vão melhorar as sinapses, vai produz hormônio de alegria, hormônio de euforia, hormônio até de paz, né, vamos dizer assim, mas que estimula sinapses cerebrais, né, e digamos também que são pessoas que vão querer cada vez mais se aprofundar de temas mais técnicos, temas melhores, ou seja, ter mais materiais, abastecendo, né, o nosso HD para que favoreça essas sinapses. Então, eu queria que você Ó, na cientificamente verdade, elucidasse isso. mas assim, ó, professor Elcio, na verdade, o que tu falaste é exatamente isso, né? Eu não tenho muito que elucidar em cima disso. O estado emocional é determinante, o nosso cérebro é eletroquímico, então quando você produz esses neurohormônios, você realmente tem muito mais facilidade de acesso a sinapses neurais. Tanto é que hoje nós trabalhamos exatamente com isso, né? Você pode ser a pessoa mais qualificada do mundo, se você se estressar, se aquilo não estiver legal, se você não compreender, não tiver essas compreensões de como funciona o seu cérebro, você não vai desenvolver as melhores soluções, você não vai acessar seus recursos. Olha, é aquilo que a gente fala, né? O mesmo vai, eu estou fazendo uma engenharia reversa aqui para nós entendermos o ponto, né? Então, por exemplo, a pessoa pode ser a pessoa mais cavalheira, educada do mundo. Se você estressar ela de tal forma que ela não consiga oxigenar o córtex pré-frontal, o que vai entrar em ação é quase que o instinto. Daqui a pouco ela está te mordendo, né? Uma pessoa com um monte de qualificação, quando vê, está segurando você e tanta raiva. Quer dizer, uma engenharia reversa. Então, se nós analisarmos não só o que a neurociência diz, mas como o trabalho de grandes homens e mulheres aí do nosso mundo que desenvolvem pessoas, assim como nós, e eu e você também temos experiência nisso, né? Nós sabemos que o estado emocional é determinante para o melhor funcionamento do cérebro, para que a própria, se posso citar desde Tony Robbins a Augusto Cury, todos eles mostrando o quanto uma mente que está feliz, uma mente que está descansada, uma mente que não está hiperacelerada, ou seja, por frustração, ou por ansiedade, por falta justamente daquilo que nós falamos, dos desafios e as situações do seu dia a dia, elas fazem com que você fique ansioso demais, quer dizer, ou seja, esse construto, quando ele está todo alinhado com todos os pontos que levam uma organização a desenvolver essa felicidade organizacional, sem dúvida alguma, o resultado é incrível. A possibilidade, os diferenciais competitivos. Olha, eu vou falar uma outra coisa agora. Pessoas, no decorrer da minha caminhada, eu vou falar uma coisa. Que eu sou empreendedor, né? Eu sou empreendedor. Para nós, empreendedores, nós temos um mindset muito parecido, por exemplo, com as pessoas da área comercial. Para nós, o mais importante é dinheiro. Né? Ou seja, tanto o empreendedor como pessoas que trabalham na área de vendas, eles querem faturamento, eles querem, ou seja, eles estão motivados pelo faturamento, pelo dinheiro, né? Agora, 70% das pessoas não é assim. E eu destaco esses colaboradores e também, principalmente na tua área. De acordo com pesquisas, e eu também já tive a oportunidade de entender isso, até mesmo eu mesmo, na prática, fazendo pesquisa até em multinacional, eu percebi isso. As pessoas, o dinheiro não era a primeira coisa. O mais importante era o ambiente, que eles percebiam que havia crescimento, que eles poderiam ter uma certa estabilidade, que eles poderiam se desenvolver, que eles poderiam prosperar lá dentro, um ambiente agradável em que eles eram valorizados. Quer dizer, ou seja, essa compreensão de que nós podemos criar ambientes que façam com que, olha, pasma, Elcio, nesse sentido, acho que você já deve ter visto isso também, mas eu fiquei pasmado, principalmente para mim, que sou empreendedor e também, antes disso, eu era gerente geral, gerente comercial, operador de concessionária, eu sempre gostei da área comercial, né? Então, para mim, alguém dizer que eu prefiro ganhar metade do meu salário para estar perto daquela pessoa, daquele líder, ou naquele ambiente, ou naquela organização, para mim, no meu mapa, que é 30% das pessoas, é quase uma heresia, né? Mas para 70% não, a pessoa talvez diga, não, eu vou sair daqui que eu ganho, sei lá, R$5.000 para ganhar R$2.500, mas eu estou do lado de pessoas que eu quero estar. Eu estou num ambiente que eu percebo que ali eu vou crescer, vou me desenvolver, vou chegar, quer dizer, sabe? Então, olha
olha essa relevância, você manter os melhores talentos, pessoas largarem, eu nunca tinha visto isso até que eu vi no passado, já há décadas, né? Pessoas dizendo que aceitam ganhar metade do salário saindo de uma empresa para ir para outra, porque lá eles percebiam que havia pessoas que eles queriam estar perto, pessoas que eles admiravam e acreditavam também que havia uma possibilidade de crescimento e chegar mais longe, sabe? Então, é por isso que eu estou falando. Imagina você reter talentos, você poder ter os melhores profissionais com você e ainda esses profissionais não custarem talvez tão caro como em outros locais, né? Já pensou? Não chega a ser uma coisa incrível, Elcio, você saber que uma pessoa largou de... Eu vi, né? Largando de um trabalho para ganhar menos no outro, às vezes a metade ou 60% do salário, só para estar em outro ambiente que talvez tivesse um ambiente mais de crescimento, um ambiente em que eles se sentiam mais significados, com um propósito melhor. Existe até um ditado herganiano, né, Luiz, que fala: a pior contratação é aquela que é necessária para substituir alguém que não precisava ser demitido, né? Olha, interessante. Esse aí é um ditado que eu desconhecia, mas legal, muito interessante. Bom, você acabou de explicar o último tópico ali, né? Quando você falou de alguém que aceita, né, um salário menor para estar dentro de algum lugar que ele é mais satisfeito naquilo que faz, justifica o porquê dos 55% a menos aí de demissão, né? Exatamente. E ali, quando você falou também da questão da inovação, dos hormônios, né, do neuro-hormônio que vai para o cérebro, tudo, explica também, eu imagino isso, né, Luiz, que justifica essa diminuição dos casos de burnout aí, né? Burnout. Exatamente. Deixa eu só fazer mais um adendo aqui. Obrigado, Juraci Freitas, pela colocação. Ela está dizendo aqui pelo YouTube, conteúdo riquíssimo, muito obrigado, tá? Parabéns a você. Não sei se tu enxerga o chat aqui também, né? Enxergo. Então, obrigado mais uma vez, Juraci. Ela falou aqui, ó, o clima organizacional influencia diretamente a saúde mental e corporal. Exatamente. Muito bem colocado. Não todas as patologias, não todas, mas a maior parte hoje das patologias está comprovada, principalmente hoje pelo brilhante trabalho do gênio PhD, Dr. Bruce Lipton, pai da epigenética, que é uma medicina de vanguarda, uma ciência médica de vanguarda, né? Foi professor, eu não sei se tu já viu o trabalho tu já viste, né? O Bruce Lipton passou 20 e poucos anos lecionando na universidade americana, ensinando que a biologia determinava o indivíduo. Aí, um belo dia, ele disse assim, para tudo! Não é verdade! O indivíduo é que tem total poder sobre a biologia. E ele criou, então, sabe qual é que foi o experimento genial dele? Foi ele pegar células, né, e daí arrancar na cabeça da ideia antiga de que o indivíduo era determinado pela biologia. Ele arrancou o cérebro, o miolo, o cérebro, né? Não é cérebro, mas é o núcleo dessas células, e ele deu estímulos para células sem núcleo, sem direção, sem administração, sem gestão. E esse estímulo fez com que células produzissem, uma produziu ossos, outra produziu músculos e outra gordura. Ou seja, não precisou do núcleo da célula para produzir alguma coisa com ela, entendeu? Então, ele começou a entender isso, e ele como gênio da epigenética, mostrou que o indivíduo tem total poder para influenciar a biologia e não o contrário. Ou seja, ele é um dos cientistas hoje que provam que não todas as patologias, mas a maioria delas são somatizações, e você... até ele citou o caso, por exemplo, da Angelina Jolie, né? Que sabia que tinha um risco alto. Eu estou pegando aqui o gancho da Juraci, né? Que faz total sentido aqui no nosso contexto da felicidade organizacional, evitar também que a saúde corporal se debilite, né? Então, ele citou o caso da Angelina Jolie, que fez isso, que pegou e tirou os seios e colocou implantes e arrancou tudo fora, porque ela tinha um alto índice, um alto índice de probabilidade, uma probabilidade muito alta, acho que era mais de 50% ou 60% de ter câncer de mama, assim como a mãe teve. E daí ela tomou as providências para isso, tá?
E daí o Dr. Bruce Lipton falou assim, não há nenhum problema, todos nós temos predisposições, o que você não pode fazer é startá-las. E o estresse, né, digamos, todas essas situações do dia a dia que você pode acabar atrapalhando o teu sono, e principalmente as situações de estresse são os startadores, são os gatilhos que podem, durante um período prolongado, não do dia para a noite, acabar se tornando, então, um estupim para que patologias, predisposições patológicas se startem e acabem se desenvolvendo. Olha que interessante. Então, pegando o gancho aqui da Juraci, a saúde física também agradece dentro da felicidade organizacional, não é, professor Elcio? Isso aí é algo assim, né, Luiz? Por ser tão novo tudo isso aí, a gente realmente, por mais que a gente venha com pesquisas, alguns números, a gente ainda não consegue mensurar os benefícios que isso vai trazer para as pessoas dentro da empresa, né? Exatamente. A gente não, desde do relacionamento familiar até inteligência e equilíbrio emocional e por que não, né? Um alinhamento, vamos dizer, não estou falando de religião, né? Mas um alinhamento espiritual também, né? Um centramento, né? Algo que de se entender, né? Como pessoa, como ser, né? E como um eu que tem dentro, dele, né? Exatamente. Então, ainda não dá para mensurar tudo. Estamos começando, né? Estamos começando. Mas os números aqui, de acordo com a Harvard Business Review e mais outros indicadores, nos provam que realmente esse caminho aqui, inclusive diversos palestrantes aí de Harvard, diversos profissionais aí, inclusive aquele Shawn de Harvard, que escreveu O Jeito Harvard de Ser Feliz, e diversos outros mostrando a relevância disso aqui para que nós possamos ter saúde também física. Mas então, muito bem colocado. Professor Elcio, assim, eu vou voltar aqui, então. Vamos lá, então. Nós já estamos com 46 minutos. Pessoal, quem tiver perguntas, por favor, fiquem à vontade, tá? Vai ficar gravado no meu canal, no canal do Elcio também. Depois eu vou fazer o apontamento lá para onde ele vai colocar, tá? Vocês também, se precisarem de alguma coisa, procurem o Elcio. Mais uma vez, no final, eu vou falar sobre ele para que vocês possam entrar em contato com ele. Mas, professor Elcio, vamos lá. Voltando agora, aqueles 5 pontos, nós estamos agora com 47 minutos de live e indo na direção do final. Acho que agora dá para começar nós trabalharmos em cima daqueles pontos que tu comentaste, que nós iríamos, para quem estivesse conosco até agora, nós iríamos começar a alinhavar para fechar essa live, não é? Isso. Bom, na verdade, como eu te falei lá no início, muito além, né, do que a gente chegar e colocar como citar assim, né, colocar tobogãs e puffs e coisas bonitinhas e até um refeitório diferente, um café diferente, né, para não ficar parado nisso, vamos dizer assim, e ter uma eficiência no processo de implantação da filosofia, a gente coloca como 5 pontos fundamentais para isso, né, que o primeiro é localizar e reduzir os pontos de insatisfação das pessoas dentro da empresa. Isso aí a gente faz com pesquisas, com coisas simples, né? No formulário, Google Forms mesmo, joga para os alunos e os próprios alunos vão... eu já invertei. Colaboradores. Os colaboradores, é professor, né? Para mim, eles são clientes, Sim, né? sim. Mas jogar assim para os colaboradores, para eles poderem responder, e depois a gente tabula esses dados e ali a gente consegue perceber alguns pontos e alguns focos de insatisfação. Isso é primordial, que é para a gente saber, ou seja, no físico, o que é que está causando algum tipo de transtorno, alguma insuficiência, o que é que está gerando algum tipo de problema. Então, identificar e depois fazer alguma ação para dar uma redução nesse número aí de situações, desses pontos de insatisfação. Esse aí a gente considera o primeiro ponto, né? Exatamente. Se não é possível, aquilo que nós falamos, se não é possível diagnosticar, se não é possível mensurar, não dá para melhorar. Exatamente isso. Muito bem colocado, professor Elcio. O segundo ponto que a gente coloca é depois disso, né? Depois de você verificar esses pontos, você identificar até com aquela proposta acho que foi o Miguel, né, que fez, né? Também dar uma pesquisada, tudo através de pesquisa, formulários,
buscar dentro das equipes e até individualmente, se for o caso, porque vamos falar uma verdade, Luiz, quando a gente fala de criatividade, a gente sabe que a criatividade ela tem que ser focada no departamento correto, né? Fica difícil, por exemplo, você exigir criatividade de alguém, por exemplo, que trabalha numa linha, uma linha produtiva, numa questão até de equipamentos perigosos, pessoas que, de repente, fogem e ficam sonhando nessas funções não são aconselhadas a trabalhar nessas funções, né? Então, assim, a gente analisa o todo e dentro da condição de cada um, a gente buscar as condições para o flow, ou seja, o que em cada pessoa, junto com a sua tarefa, o que pode levar essa pessoa para o flow, né? O que contribui para flow. Então, ao invés de perguntar o que te faz feliz, a gente poderia perguntar o que te faz trabalhar melhor, né? O que te deixa mais tranquilo realizando a tua função. E com perguntas como essa, a gente consegue achar condições para favorecer o flow. Não, e o interessante é o seguinte, né? Tu tens uma ferramenta lá, no programa lá, que é justamente um Flow Assessment, para identificar os gaps, se os gaps estão nas habilidades ou se os gaps estão nos desafios, para que possa, então, equilibrar e criar o flow. Então, sem dúvida alguma, pessoal, vocês lá, tendo dúvidas em relação a isso, o professor Elcio aí é um estrategista de negócios aí para ajudar você a resolver qualquer gap, né? Manda lanchinho, manda lanchinho. O terceiro ponto, Luiz, que a gente coloca é a questão que a gente já comentou aqui, da importância, mas aí tem que fazer isso na prática, de esclarecer os propósitos do que está sendo feito, né? Propósito do fruto do teu trabalho. O fruto do teu trabalho serve para quê? O que vai ser feito com ele? Para que ele serve? O que você contribui, né, para a sociedade, para as famílias dos colaboradores que aqui estão? O quão importante o teu trabalho é para que essa empresa permaneça de pé, para que as pessoas possam continuar com seus sonhos, né, de receber o seu salário, de conquistar uma casa própria, de trocar de carro e viajar. Essa parte aí, como nós já falamos, que é fundamental, ela é um dos pontos que a gente tem que colocar para que o trabalho de felicidade organizacional não desmorone, né, para que ele tenha substância. Então, esse aí seria o terceiro ponto. Eu quero, agora parafraseando isso, eu quero citar o trabalho incrível do psicólogo mais influente do mundo, doutor PhD, que é Prêmio Nobel, Daniel Kahneman. E dentro do Daniel Kahneman, vale muito a pena ver, né? Daniel Kahneman também faz parte das nossas pesquisas aí dentro da felicidade organizacional, e o Daniel Kahneman fala uma coisa muito importante. Ele fala sobre os dois eus, o eu experiencial e o eu da memória, o eu projetivo. E dentro do eu projetivo, essa questão de legado, de saber exatamente que contribuição você vai deixar no mundo, que não é só o dinheiro, mas sim essa questão pro eu da memória, pro eu projetivo, o legado é importante. E isso faz com que seja mais uma peça na construção da felicidade. Então, professor Elcio, excelente, muito bem colocado esse ponto. Aliás, esse estudo, para mim, é um dos mais fundamentais da felicidade, né? Se a pessoa não entender isso, realmente fica difícil ela conseguir ser feliz. E também achar propósito de vida, viu? Sim, é porque assim, esse que é o ponto que nós sabemos, né, professor Elcio? É que assim, as pessoas não sabem o que é. Se você fizer uma entrevista, conversa com qualquer pessoa em qualquer lugar. Tá, e o que você quer? Eu quero ser feliz. Tá, e o que vai fazer com que você se torne uma pessoa feliz? Ela vai colocar coisas, conquistas, ela vai colocar... E, na verdade, esses profissionais hoje, que são, desde prêmio Nobel até outros geniais pesquisadores que trabalham por amostragem
estão mostrando que as pessoas não sabem o que vai fazê-las felizes. Ou seja, tudo aquilo que elas normalmente, não estou dizendo que a pessoa não pode ter conquistas, é importante, conquistas para o eu projetivo, para o eu da memória, é também importante, conquistas, é importante bens, é importante isso também, sabe? Mas, na verdade, existem pessoas que acabam justamente fazendo isso, imaginando que, eu vou ficar com uma vida no pain, no gain, né? Então, minha vida é uma droga agora, mas quando eu chegar lá, vou ser feliz, e a felicidade dura 2 dias. Exatamente. 2 dias, não importa o que é, né? Com exceção do casamento, que pode durar um pouquinho mais, tá? Mas a neurociência prova que essa construção, esse estado neuroquímico, ele não tem uma duração no máximo de 2 anos e meio. De 2 anos a 2 anos e meio, o amor, a força da natureza para um casal. Então, tá, mas e daí? Quando acaba a química, o que mantém um casamento? Mantém princípios aplicados, mantém um adendo, né, pessoal? O professor Elcio Gaglione é um expert na área aqui do Lean Manufacturing, de produtividade, e tudo isso que nós estamos falando, né? O professor Elcio tem uma série de habilidades incríveis, escritor, palestrante, né? Um profissional aí que tem muitos recursos para ajudar, mas entre eu e vocês aqui, entre nós, assim, off, ele também entende bastante da questão de relacionamento, né? Apesar de não ser o tópico hoje aqui, mas a relevância, né? De entender que o relacionamento, a natureza te dá uma força, mas até para o relacionamento existem princípios aplicados, assim como na felicidade organizacional, assim como, né? Existem algumas coisas que nós temos que entender. Na verdade, né, Luiz, não tem como você querer ser um profissional efetivo, né, que vai cuidar de pessoas, se você não souber o básico de relacionamento, porque mais de 50% dos problemas que a gente acaba enfrentando com os funcionários dentro da empresa vem de algum tipo de relacionamento, seja com a esposa, seja com a família. Vou te ajudar. 80, de acordo com a pesquisa da Cato. Mais de 50. 80. De acordo com a Cato, consultoria de gestão, 80% em pesquisa realizada das demissões ocorrem exatamente por isso. 80. Olha só a relevância. Dá para ser feliz na organização, dá para ser feliz se você não sabe se relacionar com pessoas. Dá para prosperar se você não entende de inteligência emocional, de relacionamento? Não dá. Tudo é. Liderança, o que é? Influenciar pessoas. Para influenciar, tem que fazer o quê? Estabelecer relacionamento. Vendas, o que é? Estabelecer um relacionamento com o cliente para satisfazer as suas necessidades de forma contínua. Então, sem relacionamento, sem prosperidade, sem venda, sem liderança, sem felicidades, sem organização exponencial, sem nada. Bom, já falamos do quarto tópico, então, que é a melhora das relações internas. Lembrando sempre, né, Elcio, a todos que estão nos vendo aqui, né, nós estamos em 4 pontos. Esses 4 pontos têm uma linha aqui que é principalmente focando em felicidade organizacional, mas é mais uma pecinha nesse construto de uma série de competências entrelaçadas que criam essa competência maior, que é a felicidade e a felicidade organizacional. Então, nós estamos dando muita coisa de valor aqui, obrigado mais uma vez pelas interações, mas lembrando sempre que essas coisas de valor que nós estamos dando, elas não representam o quadro todo, elas representam alguns pontos importantes que fazem muito sentido nesse quadro todo, mas existem outras coisas importantes também, e é por isso que, mais uma vez, fazendo o jabá, procure o Elcio, que ele explica melhor, né? E você pode até me falar quem é o professor, que acho que foi agora recente, não lembro se é Harvard, mas você até chegou a encaminhar o nome não sei se foi livro ou pesquisa, do professor que fala sobre a base da felicidade ser o relacionamento, né? Então Sim. Por isso... Sim, já te digo aqui, ó. Já procura aí. O nome dele parece um nome meio alemão. Não tem como a gente trabalhar em felicidade organizacional se a gente não buscar meios e subterfúgios para melhorar os relacionamentos internos dentro da organização. Exatamente. Então, isso é um dos pontos, como a gente fala dos 5 pontos, né? Esse é o que a gente fala um dos mais importantes, né? Por quê? Porque realmente vai precisar de uma melhoria e a gente tem ferramentas, né, para fazer isso, para desenvolver isso, mas é muito claro que felicidade é relacionamento, né? Isso aí... Exatamente. Deixa eu pegar o nome bem certinho dele aqui, porque o nome dele deixa eu só verificar para não falar bobagem aqui. Eu sei o nome dele, mas eu quero só ver se eu leio bem certinho o nome dele aqui.
É isso, é esse mesmo. Só para não falar errado. Robert Waldinger, parece alemão, não sei a origem do nome dele. Isso. Robert Waldinger. Só que Robert Isso Waldinger, ele, na verdade, ele é responsável pelo maior trabalho já feito na história da humanidade. São mais de 80 anos da Universidade de Harvard, em que ela pegou uma turma de formandos e depois, logo depois, seus familiares, depois de algumas décadas ali, e ela começou a fazer pesquisa do tipo, como é que está a tua vida? O que está te fazendo feliz? Ou seja, é uma pesquisa, é a maior pesquisa, mais longeva pesquisa da humanidade, e hoje, porque veja bem, ela tem 80 anos por enquanto, né? Mais de 80 anos. Então, Robert Waldinger está agora assumindo na última década aí essa pesquisa, porque ela já foi começada muito antes dele, talvez, nascer, certo? Provavelmente, com certeza, né? Nem provavelmente não, muito antes dele nascer. Então, a pesquisa começou no início do século passado, e lá eles começaram, então, a acompanhar essas pessoas, e eles descobriram isso, que é mais um tema da felicidade, a não saber se relacionar, a solidão, nós temos, claro, né, professor Elcio, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, dormir bem, né, procurar manter o peso, atividade física. Só que o que mata de verdade, de acordo com a pesquisa de Harvard, o que mata de verdade é a solidão. Olha que interessante. O que mais mata o ser humano. Ou seja, nada é mais tóxico e destruidor. E essas pessoas que têm vivido muito mais, não é porque meu colesterol é muito melhor que o seu, porque não sei o quê, porque minha saúde... Não. O que faz com que as pessoas tenham maior qualidade de vida e maior longevidade é a qualidade dos relacionamentos. É a maior pesquisa da história, com mais de 80 anos de pesquisa da Universidade de Harvard, agora não me lembro, eu tenho que ver certinho, mas 850 pessoas, parece. Incrível, assim, sabe? Então, é isso. Bem, excelente. Então, há de se entender, né? Há de se entender que não tem como você ser feliz no trabalho se você ficar encrencando com um e arranjando confusão com o outro. Ou seja, a verdade é que ter bons relacionamentos é a base de felicidade em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Porque as pessoas que realmente não entendem isso, elas acabam se tornando pessoas que não são fáceis de conviver e acabam experienciando a solidão, sobretudo na maioridade. Então, sem dúvida alguma, não, veja bem, eu quero só deixar claro que o trabalho de Waldinger também comenta uma coisa, não significa que não tenha rixa, não significa que não tenha atrito, não significa que tu não dá uma brigada com a mulher uma vez, não significa que isso não ocorra. Mas, mesmo assim, essas pessoas, por mais que o relacionamento não seja nota 1000, né, que seja um relacionamento normal, mesmo assim, essas pessoas têm vida longa e as pessoas que não têm relacionamento, a solidão mata elas toxicamente muito rápido, elas. Olha que louco. Que louco não, que incrível, né? Que é um trabalho de amostragem, né? Onde é que ia arrumar uma informação como essa se não fosse acompanhar famílias durante 80 anos, né? Onde é que ia arrumar uma informação dessa, pô? E aproveitando o gancho aí que você falou da pesquisa, eu puxo uma pesquisa aqui também, que acho que foi essa semana, ela fez 50 anos, que é a pesquisa do na verdade, Marshmallow original, né? A pesquisa do Marshmallow, que depois fizeram com o Brigadeiro e assim por diante, fez 50 anos. 50 anos, cara? 50 anos, eles pegaram para quem não sabe o que a gente está falando, essa pesquisa eles pegaram algumas crianças e colocaram numa sala reservada, tudo a mesma idade, né, essas crianças. E nessa sala eles fizeram um acordo. Eu deixo um marshmallow aqui para você e eu vou sair. Se a hora que eu voltar esse marshmallow tiver aqui ainda, eu te dou outro, ou seja, você vai ganhar 2, né? E passava-se um tempo, eu não vou lembrar se foi 10, 15 minutos, mas ou até 5, são várias, eu já vi várias, né? Mas essa original aí, né? É a primeira. Acho que eram uns 10 minutinhos, era pouco. 10 minutos. E aí chegava, e muitas das vezes ele chegava, a criança já tinha comido, né? E outros ele chegava, a criança estava esperando, a criança ganhou 2, né? E fizeram acompanhamento da evolução da vida, dos casamentos, da evolução dela na escola, no high school, depois na faculdade, depois nos casamentos, depois nas profissões, e agora essas crianças já estão chegando a quase 60 anos, né? Ou seja, 55, elas já estão aí, né? E foi verificado, isso é pesquisa, né?
que as que tiveram mais sucesso, e aí a gente coloca sucesso com sucesso no casamento, sucesso no trabalho, sucesso no estudo, sucesso em carreiras, que tiveram mais sucesso, foram aquelas crianças que conseguiram aguardar a chegada do segundo marshmallow. Ou seja, o quinto ponto para a gente falar de felicidade organizacional é a inteligência emocional. Exatamente. Tem como escapar disso. E saber que tudo que você... Isso também, mais uma vez, eu cito Daniel Kahneman, né? Que é principalmente falando não apenas do eu experiencial, mas do eu projetivo, e sabendo que você, com o eu experiencial, você constrói, né, o futuro para o eu projetivo. Então, com o eu experiencial, é importante as experiências, mas com o eu projetivo, sim, também você entender que hoje você tem que agir, implementar, às vezes, né, sacrificar alguma coisa hoje aqui do teu tempo, do teu trabalho, dos teus recursos para lá na frente ganhar. Então, sem dúvida alguma, também é muito importante. Também lembrei agora do trabalho do Kahneman falando sobre isso, sobre você também saber que para contemplar as demandas do eu projetivo, você precisa disso, você precisa ter clareza de que as ações que você está implementando hoje com o eu experiencial, elas vão construir o futuro, elas vão desenhar a vida que você quer experienciar, e elas estão galgando tijolos na construção do que você quer para o seu futuro. Porque isso aí, Luiz, na verdade, até para sustentar a filosofia da felicidade organizacional, a inteligência emocional ela é fundamental para o crescimento da maturidade das pessoas, né, dentro da empresa, da liderança, do liderado. Então, é assim, você tendo um crescimento dessa maturidade, é muito mais fácil você implantar uma ação e não ter comentários do tipo, já estão querendo alguma coisa, já vão querer explorar mais os funcionários, que é o grande erro de quando pessoas eles propõem algumas ações sem fazer a filosofia ser implantada, ou seja, quer dar um café da manhã melhor, né? E o que será? E vão exigir coisa da gente. Ou seja, se você não trabalhar, não preparar essas pessoas, você vai chegar com a felicidade organizacional e ela não vai se sustentar, ela vai ruir. Porque quem vai segurar a felicidade organizacional, na verdade, são as pessoas. Então, você tem que trabalhar as pessoas para elas poderem sustentar essa filosofia, e aí as empresas assim poderem colherem os louros, os lucros e o que precisa, né? Hoje em dia a gente não tem mais vergonha de falar a empresa visa lucro. Não, hoje em dia é a realidade dos fatos. Hoje em dia o pessoal caiu na real. Agora, o ponto em questão, Elcio, pegando o teu gancho, aí o ponto em questão é o seguinte, ó. Não dá para nós sermos duas coisas, e as pessoas não conseguem sustentar duas formas de viver. Não, eu não vou fazer isso aqui dentro, mas lá fora eu sou aqui dentro eu não sou legal, mas lá fora eu sou. Não é verdade, né? Aqui dentro eu sou intragável, mas lá nos meus ambientes sou parça. Não é assim, sabe? Ou seja, é preciso entender que nesse mundo exponencial que aí está, não existe mais empregado e patrão, existe empreendedor e intraempreendedor. Se você também não se tornar um exímio resolvedor de problemas, se você também não desenvolver essas competências, não é o patrão que vai ter problema, é você que não vai encontrar mais mercado para você. Então não tem como fugir, é imprescindível, não existe mais oportunidade para quem não sabe resolver problemas e para quem não sabe se relacionar. Então, se você sabe resolver problemas e se relacionar, bem-vindo à mentalidade do intraempreendedorismo. Os 300% mais inovadores são isso, né? Isso aí, exatamente. São 300% mais empreendedores. É verdade. Agora, para finalizar aí, professor Elcio, fala a verdade, né? Já deu quase 1h10 aqui, a gente nem viu o tempo passar. É o flow. Não, e outra coisa, né? Se fosse deixar, a gente ia bater papo. Se deixar para a gente ia parar daqui a quantas horas, né? Então. Para quem tinha dúvida do que é o flow, isso é o flow na prática. Passa uma hora e a gente ficou assim, batendo bola, bota uma bolinha, daí faz uma embaixadinha, bate de novo e pá. Foi legal. Muito legal. Mais uma vez, professor Elcio, parabéns. Excelente trabalho que o senhor desenvolve. Nós realmente fico lisonjeado de ser seu parceiro, né? De nós estarmos juntos. Também fico mais lisonjeado ainda de o senhor estar aí no nosso programa de mentoria, né? Eu também quero dizer que volta e meia aí você me ajuda, me traz bons insights aí. Eu realmente agradeço muito aí pelo apoio também. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, pela pessoa que és. Aí eu fico muito feliz de estar aqui. E, pessoal,
mais uma vez, eu quero dizer assim, se vocês precisarem de alguma coisa, de alguma ajuda, tiverem dúvidas, procure o professor Elcio. Só para vocês saberem, eu só atendo os nossos mentorados, mas os nossos parceiros e mentorados estão aqui para ajudar vocês, para tirar dúvidas, para esclarecer, para, né, ajudar vocês nos negócios. Entre em contato com ele, depois no decorrer do vídeo do YouTube, eu vou colocar o canal dele, vou colocar os contatos, o e-mail dele para vocês. Falem com ele que ele estará lá para tirar suas dúvidas e ajudar vocês a terem realmente muito mais felicidade nas organizações e onde mais vocês precisarem de ajuda, tá bom? Professor Elcio, agora peço que o senhor deixe a sua mensagem final, fale à audiência, se coloque à disposição, se o senhor tiver mais algum recado, alguma coisa para dizer a eles, por favor, fique à vontade. Agradeço imensamente, Luiz, o convite, a oportunidade, né? E o aprendizado que nós desenvolvemos aqui, né? Foi muito bom, muito rico. E eu me coloco à disposição aí de quem precisar, né? Tem o site lá da Evoluagio, que é o evoluagio.com.br. Eu vou colocar o site depois na descrição. Me passa que eu coloco na descrição também desse vídeo. Lá vai saber. Isso, e lá vai poder ver o tipo de trabalho que a gente faz. E uma das abinhas lá é a felicidade organizacional. Na verdade, eu vejo como mais algo imprescindível, né? É algo imprescindível e vem para quebrar alguns tabus, né? Porque essa palavra dentro da empresa, ainda queira ou não queira, ela é recheada de tabus, mas a gente deixa claro que isso aí não é engodo, não é enganar ninguém, isso é fundamentado em pesquisa mesmo, como os números que a gente passou hoje, e pelos resultados que as empresas têm alcançado. E quando a gente vê, assim, como eu já falei, repetindo, né? Dos puffs, dos tobogãs, das coisas coloridas, é um caminho meio que sem volta que está acontecendo, né? Mas, quando for implantar isso, realmente tem que implantar com uma filosofia correta, da forma correta, levando em consideração alguns pilares que não pode deixar de existir, como foi passado aqui, que aí dê certo, você não vai ficar frustrado em ter acreditado na felicidade. Ô, Luiz, um destaque também que é importante, felicidade virou carreira, né? É importante a gente salientar isso para o nosso público. Hoje em dia nós temos desde assistente de felicidade até como se fosse promotor, né, de felicidade, que é o que vai ser o facilitador dentro da empresa. Nós temos o trainer, né, de felicidade, e também o que está mais pegando aí é o CHO, né? É esse Chief Happiness Officer, né? Ou seja, o chefe executivo de felicidade. É óbvio que ainda, vão falar assim, eu já vou me formar, porque nas pesquisas por aí, se você jogar no Google, você vai ver, CHO, né, salário, já tem salário, já 15 mil, 25 mil. Não, eu vi falando em 40 e poucos mil, sabe? Aqui no Brasil... Nós trabalhamos aqui com o pé no chão. Não estou dizendo que não é possível ganhar, mas tem que ver onde você está, qual é o contexto. Mas também há de se entender que é uma coisa muito nova, né, Luiz? Mas alguns falando aí que vai pagar um valorzinho num curso e ganhar 45 mil. Olha, eu não estou dizendo que não é possível. Eu estou aqui justamente para tornar isso possível. Mas eliminação de gap, professor Elcio, qual é a diferença de probleminha para problemão? Nós sabemos, né? A diferença de probleminha para problemão. Probleminha depende o quão perto você está do teu objetivo e problemão constante, entendeu? Então, sabe, depende do gap de cada um, depende de onde você está, contexto, depende do que você tem de recursos, competências, quer dizer, eu estou aqui para tornar as coisas possíveis, tanto eu como você, como profissional, como coach, como estrategista de vida, carreira e negócio, como super coach, aliás, né? Para tornar as coisas possíveis, mas aí chegar e dizer, não, você faz um curso de 3 mil lá e vai ganhar 45 mil por mês, mais uma coisa que ajuda a desacreditar, né? Então, a gente procura trabalhar com o pé no chão, a gente não é daqueles que vai ficar enchendo bexiguinha de alegria sem entregar resultado, né? Aqui a gente entrega resultado, esse é o nosso foco. E assim tem que deixar claro que é uma carreira, se você olhar lá, né, as 20 carreiras mais promissoras do futuro, tá lá, assistente de felicidade, diretor de alegria, se você olhar, está na internet. Mas não é uma realidade. A gente tem que entender isso. Por isso que as formações mais básicas, né, de self-happiness, né, felicidade para você, entender o que é felicidade. Quando isso aparecer na empresa, já vai ter alguém que entende de felicidade lá dentro, né? E aí a chance de uma carreira, então só deixando isso também.
E agradecer mais Excelente. uma vez a audiência aí que está com a gente, e também, mais uma vez, a você. E os que vão ver depois, Prazer, né, meu. que a gente vai deixar gravado aí, os que verão também. Muito obrigado pela atenção, pelo prestígio. E vamos ser Obrigado. felizes, hein? É isso Isso aí, vamos para cima, vamos para cima. Professor Elcio, então foi um prazer mais uma vez estar aqui. Vamos marcar outras lives sobre outros temas aqui, pessoal. Aguardem que nós vamos fazer mais coisas aí, né, professor Elcio? Para com ajudar as pessoas certeza, a terem cada vez mais resultados, tá bom? Então, com muito certeza. obrigado a todos. Obrigado mais uma vez por todas as interações, pelo compartilhamento. Uma ótima tarde a todos. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.